Vamos então começar o conto de Mário de Andrade, você está vendo na sua tela, chamado Tempo de Camisolinha. Então, no conto, Tempo de Camisolinha, eu quero que você vá fazendo aí as suas anotações, os seus registros, Esse conto, ele foi publicado naquela obra que eu te falei, chamada Contos Novos. Essa obra só saiu em 1947, mas ela foi publicada depois que ele morreu. Então, esse se chama Tempo de Camisolinha. Quando surgiu o tal do modernismo, que eu falei com vocês, que foi aquele estilo de época que veio para romper com a tradição, todo momento em que a gente quer propor algo novo, a gente quer destruir, aniquilar completamente o que existia. E isso é impossível. Então, assim, o primeiro momento do modernismo ele foi muito radical. Ele foi muito contrário a tudo aquilo que estava pronto. Nesse, não. Esse conto, o Tempo de Camisolinha, vai ter uma linguagem menos abusiva, menos agressiva, e ela vai ter uma linguagem mais reflexiva. Eu falei com vocês na introdução que esse livro de contos é um livro voltado para o íntimo. Então, é aquilo que a gente chama de um tom reflexismo. E quando você ouvir falar de lirismo, essa é uma narrativa lírica. É exatamente, o lirismo é essa expressão de uma primeira pessoa que vai refletir sobre a própria vida e você vai perceber que existe um tom melancólico, um tom sofrimento, em que se vai adquirir essa melancolia por causa de uma análise psicológica que o narrador vai fazer. Então, vamos lá. Sobre esse narrador, o livro, o conto, é narrado em primeira pessoa, é um eu que está contando a história, e esse eu já está idoso. Só que esse eu idoso está contando uma história lembrando da sua infância. Então, dos contos autobiográficos de Mário de Andrade, Tempo de Camisolinha é aquele que vai lembrar da infância, mas não é uma criança contando a sua infância. É um cara já velho lembrando daquilo que aconteceu. Então, nós vamos ter aí um contraste. O presente desse narrador, no presente, ele já está velho. Então, ele é um cara já decrépito, decadente. É um cara que já não é de muitas palavras. É um cara voltado para dentro de si mesmo, sabe? Já viveu, já está cansado, já não tem mais muito ânimo. Mas quando ele fala do passado, ele vai mostrar esse lado que era vivo, que era colorido, que era cheio de emoções, já que a infância é um tempo de descoberta. Então, a temática do Tempo de Camisolinha, já viu aquela fala que às vezes sua mãe fala, no meu tempo, tempo bom, é um tempo que não volta mais. Então, é a visão do adulto já cansado da vida, quando ele se emociona de lembrar coisas que ficaram para trás. Então, quando eu tenho saudade do que já foi, a gente chama de nostalgia. Então, é um conto nostálgico, em que ele vai pensar liricamente, quer dizer, de modo sentimental, sobre a sua vida. E ele vai deixar. O objetivo central desse livro é mostrar que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai se desencantando. Então, existe um desencanto com o passar do tempo. Então, o tempo é cruel. Quanto mais o tempo passa, mais ele destrói as ilusões que as pessoas têm. Então, vamos lá. O que é que acontece nesse conto? Então, já falei que é um conto em que o cara mais velho está se lembrando da infância desse narrador, naquele período que eles chamam de Tempo da Camisolinha. Igual você fala assim, no meu tempo é que tinha música boa. Sua avó já falou isso. Ou sua mãe fala, o tempo bom era aquele. Então, o tempo de infância dele, ele chama tempo de camisolinha. Por quê? Porque quando você é muito criança, naquela época em que ele era criança, as crianças usavam, independentemente de serem meninos ou meninas, camisolinhas. Quando já era menino grande, o que é menino grande? É que já usava short, já usava
camisa, né? E depois, quando adolescente, já começava a usar calça comprida. Mas enquanto bebê de colo, enquanto a criança era mais dependente dos pais, ela usava uma camisolinha, igual quando o neném nasce, ele sai, né, usa aqueles macacõezinhos que tem até o pezinho coberto, a camisolinha um tempo depois. Então, é essa época de infância que ele chama de tempo de camisolinha. Naquela época, quando ele ainda não saía sozinho, quando ele ainda não ia para a rua, ele sempre foi considerado como uma criança muito sensível, uma criança com a imaginação muito forte, e ele fala, obviamente, já que ele é um adulto, dos familiares que moravam na casa dele e que foram para ele marcantes. Então, o assunto, o conto, ele não tem uma historinha, era uma vez fulano que foi lá, caiu no poço, não. É um tom reflexivo. Então você vai perceber que o objetivo dele é lembrar-se de um tempo que foi bom, mostrando o cotidiano familiar. Então ele vai falar dos pais, ele vai falar dos irmãos, ele vai falar dos tios e de uma empregada chamada Joaninha. E essa Joaninha é para ele uma pessoa muito especial porque ela dava mais atenção para ele. Eu acho que você não precisa se preocupar em guardar nomes, que são muitos contos e aí vai ser difícil, mas Joaninha é uma figura importante. E aí, como criança e como conto, ele não tem um enredo de ação, mas um enredo reflexivo, ele vai contar as pequenas descobertas de mundo sensoriais, quer dizer, o que ele sentia, e era coisa boa, quando ele recebia um gesto de carinho, ou o que ele sentia de comentários que se faziam a respeito dele, em que eles se envergonhavam. O que ele começou a perceber que poderia ser considerado como desejo. E a partir do momento que você tem a consciência de que existem desejos, você percebe que você não é mais um bebezinho preso na sua camisolinha. Você já está aí crescendo. Então, um episódio central, já que a gente precisa de um fato, é quando esse menino, ainda no tempo da camisolinha, ainda de camisola, ele presencia, sem ter consciência do que ele está vendo, uma cena de sensualidade adulta. Então, quer dizer, quando uma criança que não tem noção do que está vendo, percebe que está havendo ali um relacionamento sexual, que ele não sabe do que se trata, mas aquilo ali ficou, ele viu que era uma coisa que não se falava com naturalidade, não se falava na frente de criança, não se fazia em qualquer lugar. Então, isso ficou de marca. Então, nós temos, com essa visão da cena da sexualidade adulta, essa ruptura entre o tempo da camisolinha, que vai ficar para trás, e a partir daí ele vai tomar consciência do corpo, porque aquilo ali mexeu com ele de uma forma que despertou uma coisa que ele não tinha tido até então, que era um desejo. Isso tem um nome na literatura, isso chama-se rito de passagem. Acho que é bom você guardar o título do conto, Tempo da Camisolinha, naquele tempo, para mostrar que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Porque chega um momento da sua vida que você faz um rito de passagem. Você vai guardar esse nome porque se eu estou passando da vida adulta para uma outra fase da vida, tempo da camisolinha passou, então isso aí é um rito de passagem. Então, quais são, resumindo, os temas desse conto? 1. Infância e memória. Eu já disse que nós temos aí esse adulto evocando, se lembrando poeticamente da infância dele, de uma maneira afetuosa, mas a gente percebe que esse narrador adulto tem esse tom melancólico porque ele está triste, porque é um tempo que se foi e que ele perdeu, inclusive, a inocência. O segundo tema é a passagem do tempo. É o tal do rito de passagem. Então, ele pegou o tempo passado
E o conto inteiro deixa claro que as coisas vão passando, que tudo mudou, inclusive o próprio narrador. Né, de ele virar e dizer, eu já não sou mais quem eu fui um dia. Isso não é só ele, isso é universal. Hoje você ainda é jovem, mas você não é o mesmo menino, você não é a mesma menina do seu tempo de camisolinha, até porque na sua época nem tinha isso. E a sua mãe e o seu pai, que são de outra geração, já também não são mais os mesmos. Então, essa é a questão da passagem do tempo. O tal do rito de passagem marca o terceiro tema, a descoberta do corpo e da sexualidade. Essa descoberta que foi feita de uma maneira, na época, não muito consciente. Ele ficou confuso, ele não sabe o que ele viu, mas, ao mesmo tempo, aquilo ali o deixou fascinado. E por ele perceber que ele estava achando legal, bonito, interessante, deu vontade, em cima de algo que foi escondido, naquele momento ele teve vergonha. E outro tema é o tema, portanto, da melancolia. Um sujeito melancólico é uma pessoa triste. Veio dessa nostalgia, que é essa saudade. Então, assim, a ruptura entre o presente e o passado. O presente de perda daquilo que foi um dia uma casa feliz, com alegria, com família, com a atenção de todo mundo e que agora ficou só na lembrança. Tá? A linguagem é uma linguagem feita em primeira pessoa, portanto, ela tem esse tom, eu falei, de lirismo, da subjetividade, e ali ele vai ter a sua memória, lembrar de sons, lembrar de cheiros, lembrar de imagens, porque é o que fica, sabe? Igual se aconteceu uma coisa muito ruim na sua vida e alguém fala assim, ele ficou traumatizado. O trauma, né, é uma coisa ruim, mas ele guarda coisas positivas. Dentro desse lirismo é, portanto, a visão da subjetividade. Tudo é visto não por alguém que está de fora, mas se eu conto uma história que eu vivi, eu vou contar o mundo, eu vou falar das pessoas, eu vou falar do que me interessa ou não, com a minha sensação. E é óbvio que o tempo, então, não é aquele tempo organizadinho. É um adulto olhando para trás. Então, ele não tem necessariamente um compromisso rigoroso com a sequência. Isso se chama digressão. Fazer uma digressão é fazer uma volta ao passado. Então, como eu disse, esse é um conto modernista. O modernismo, no primeiro momento, foi muito cheio de revolta, querendo destruir valores, mas ele não. A linguagem desse conto é uma linguagem normal, equilibrada, saudosista, como eu disse a vocês. Em termos de importância, o Tempo da Camisolinha é, dentro da coletânea que nós vamos ver, um dos que trabalham mais profundamente com essa sensibilidade. Dos contos do livro, um dos que explora o mundo interior. Ele não está voltado para uma crítica social, ele não está voltado pela cidade, ele está voltado para o intimismo dele. Tá? Então a gente tem que olhar para dentro e não apenas para fora. Então Mário de Andrade vai ter contos nessa obra falando do mundo em torno, mas nesse aí é o mundo interior que ele vive, ok? Bom, os críticos literários dizem que esse conto, porque você costuma ter questões de prova para associar o conto a uma temática, que é vista a infância apresentada como um tempo perdido. Mas não é perdido e enterrado. O tempo é perdido, mas ele é eterno na memória. E as coisas que mais marcam. Aí falei com você de ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Nós temos a ambiguidade do adulto e da criança e nós temos a ambiguidade do rito de passagem. Foi frustrante porque eu deixei de ser criança, mas foi interessante porque eu vi que outras coisas podem acontecer.
a camisolinha, tempo de camisolinha, é a roupa que se usava para dormir na infância, ela simbolicamente, segundo os críticos literários, mostram esse lado frágil, dependente, que a gente chama de vulnerável, que uma criança tem. Uma criança que usa camisolinha, ela precisa ser cuidada. Portanto, é nesse momento que a infância tem um viés positivo, de acolhimento, de calor do lar, de dependência da mãe. Portanto, perder essa camisolinha, deixar de usar a camisolinha, significa realmente ficar mais velho, e no caso do conto, significa deixar a dependência, porque agora eu já percebo coisas que me fazem ver que a minha inocência não é mais o jeito que era. Só que ele só percebeu a perda de inocência já mais velho. Quando criança, não. Então, lembrar-se, o narrador no futuro, né, já idoso, quando ele se lembra desse momento, ele sente um misto de ternura, né, de coisa boa, e de dor, porque o tempo já foi, ele não pode ser revivido, mas não quer dizer que ele foi esquecido, ele pode ser relembrado. Então, esse tom melancólico, que os críticos chamam de tom elegíaco, eles não vão te perguntar esse nome, é típico de muitos contos, conforme nós vamos falar no decorrer da análise. Tá? Sobre o corpo, o desejo, a descoberta da sexualidade, que é até hoje um tabu, você imagina em 1924. Então, essa descoberta do desejo, já falei, ele na época não teve a consciência, ele só viu corpos adultos com gestos ambíguos, ele não sabia se aquilo ali era um casal que estava se agredindo, não pareceu a ele muito romântico, porque tinham uma embolação de corpos que ele não entendeu muito bem o que era. Mas ele, então, achou que ninguém estava sofrendo, ninguém estava chorando, então ele ficou com essa visão ambígua. E ele começou a sentir algo no corpo dele que ele nunca tinha sentido, e nesse momento ele ficou envergonhado. Não é um conto, né, erótico, mas não é algo vulgar, mas é algo que já mostra que a criança faz parte da evolução passar por isso aí, né? Só que a partir desse momento, quando ele não compreende o que está acontecendo, né, é que ele fica angustiado, tipo assim, poxa, eu vi algo que eu de repente preferia não ter visto. Ele pensa isso na época? Não. Quem faz uma visão e esse questionamento é ele quando adulto. Ele nem sabe que a coisa se chama desejo. Ele não pode nomear de desejo. O desejo existe, faz parte da construção do indivíduo, só que ele não sabe. Quando é criança, eu estou sentindo uma coisa chamada desejo. Isso quem vai refletir é o narrador adulto. Então, repetindo, este conto não é um conto que tem um enredo, que eu tenho que saber historinha com o personagem. Não, você tem que saber esse entendimento. Adulto, lembrando da criança, e a criança evoluindo, deixando o tempo da camisolinha, que era muito bom, para o tempo de transição, que o deixou confuso, que despertou a ele o outro lado que ele não tinha e que ele só percebeu que era quando adulto. Tá bom? Esse foi o nosso primeiro conto e em breve a gente volta para falar de mais um. Até lá!